galera, tudo bem? No vídeo de hoje, resolveremos alguns exercícios envolvendo números decimais. Estamos falando dos naturais aos racionais. Vamos lá? O primeiro exercício nos pede para registrarmos no quadro de valor posicional os números 34,5, 28,79, 456,789, 34,21 e 324,506. Bom, galerinha, o que nós precisamos saber? O número decimal é um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Quem separa a parte inteira da parte decimal é a vírgula, certo? À esquerda da vírgula fica a parte inteira, à direita da vírgula fica a parte decimal, ok? Então, a vírgula, ela vai te ajudar e muito na hora de fazer essa escrita ou a leitura do número ou até mesmo operações com a vírgula. Então, ela é muito importante. Sigam ela, a posição, que você não vai errar aí os exercícios que você tiver que fazer. Tá legal? Então, nós vamos escrever ali o número 34,5. Olha, o 34 vem antes da vírgula, então eu vou colocar a vírgula aqui para ficar mais fácil de você identificar. E à esquerda da vírgula, nós vamos colocar os números da parte inteira. Quem são? 4 unidades, que 4 mal feito, né? 4 unidades e 3 dezenas, certo? À direita da vírgula, quem vem? Vem aqui, ó, a parte decimal. Então, portanto, vem os décimos, os centésimos e os milésimos. Quem vem, então, é o próximo número depois da vírgula. Quem está do ladinho ali da vírgula é o 5. Então, ele está na casa dos décimos. O próximo número, 28,79. Então, põe a vírgula, 8 unidades, 2 dezenas. De cá, 7 décimos e 9 centésimos. O outro número, 456. Então, 6 unidades, 5 dezenas, 4 centenas. Na parte decimal, 7 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. O próximo número, 34,21. Então, temos errei aqui. Temos 4 unidades e 3 dezenas. E na casinha do décimos, 2 décimos, no centésimo, 1 centésimo. Nosso último número, 324,506. Então, à esquerda da vírgula temos 4 unidades, 2 décimos e 3 centésimos. À direita da vírgula temos 5 décimos, 0 centésimos e 6 milésimos. Tudo bem, pessoal? Agora que já preenchemos o nosso quadro, vamos para a próxima atividade. A nossa próxima atividade pede para que você escreva os números do quadro que colocamos no valor posicional. Então, nós vamos escrever por extenso aqueles números que colocamos no quadro. O primeiro número que nós colocamos no quadro foi o 34,5. Como que nós vamos escrevê-lo por extenso? Então, nós vamos escrever 34. 34 o quê? Inteiros, porque essa parte do 34 está antes da vírgula, então ela está na parte inteira. A vírgula a gente troca pela letrinha E. E aí vamos escrever a parte decimal. Quem que está na parte decimal? O 5. Em qual casinha?
dos décimos. Então, eu vou escrever 5 décimos. Ok? O próximo número, 28,79. Então, novamente, eu vou escrever 28 inteiros, porque esse número está na parte inteira. Troco a vírgula por E e vou escrever o próximo número, 79. 79 o quê? Centésimos. Por que é centésimos, professora? Porque eu tenho, 7 décimos, 9 centésimos. Então, o último número que nós pronunciamos foi o 9, e o 9 é centésimos. Então, por isso, escrevemos centésimos. Ok? O próximo número, 456,789. Como que isso vai ficar por extenso? Então, nós vamos escrever 456. 6 o que mesmo? Olha, professor, esquecendo. O que a gente tem que colocar aqui, pessoal? Inteiros, não é mesmo? E 789. Agora será o quê? Milésimos, porque o último número colocado foi o 9 e ele está na casinha dos milésimos. O nosso próximo número é o 34,21. Temos aqui 34 inteiros e 21 centésimos. E, finalmente, temos o número 324,506, que vamos escrever 324 inteiros e 506 milésimos. Tudo bem, meus amores? Vamos para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício pede para nós organizarmos os números que foram colocados em ordem crescente e indicar o maior e o menor número. Veja bem, quando nós vamos comparar os números, quando nós vamos colocar esses números em ordem crescente, nós queremos colocar do menor para o maior. E para compararmos quem é menor e quem é maior, nós vamos ter que olhar a parte inteira, certo? Então, para ficar em ordem crescente, nós temos que ir colocando aqueles que têm a menor parte inteira. Então, vamos ver aqui quem tem a menor parte inteira. Esse número aqui, o 0,19, ele não tem parte inteira, então ele é o menor. Então, eu vou começar por ele. Então, eu vou colocar lá 0,19. Já coloquei, vou dar um tiquezinho aqui, para a gente não se confundir com os outros. Depois do 0,19, quem seria o próximo? O 1,4. Depois do 1,4, quem seria o próximo? O 2,3. Depois, quem viria?
21,8. O próximo, quem seria? 42,53. O próximo, 54. O próximo, 56,22. E o próximo, 148. Escrevemos todos os números. Mas, professora, como que você sabe que é essa ordem? Eu disse para vocês que nós temos que comparar as partes inteiras e colocar sempre a que for menor primeiro. Então, vamos aqui olhar só na parte inteira. A parte inteira, quem está antes da vírgula. Aqui tem 0 na parte inteira, então não tem parte inteira. Aqui tem 1 na parte inteira. Quem é menor, 0 ou 1? O 0, por isso que colocamos 0,19, ok? 1,4 e 2,3. Na parte inteira temos o 1 e o 2. Quem é menor? O 1, por isso ficou 1,4. 2 inteiros e 21 inteiros. Quem é menor? O 2 é menor que o 21, então ele vem antes. 21 e 42, quem é menor? 21, então ele vem antes. 42 e 54, quem é menor? O 42, então ele vem antes. 54 inteiros e 56 inteiros e 22 centésimos. Os 54 inteiros é menor. 56 inteiros e 148 inteiros. 56 é menor, ok? Então, por isso que ficou colocado nessa forma. Ah, professora, mas e se as partes inteiras fossem iguais? Como que a gente faria para colocar do menor para o maior? Nesse caso, você iria comparar a parte decimal. Primeiro, você compararia o décimo com o décimo, certo? E aí, o maior é aquele que tem o maior décimo. Se os décimos forem iguais, então quem que você vai comparar? Centésimo com centésimo. Se acontecer a mesma coisa, quem você vai comparar? Milésimo com milésimo. Tudo bem? Bom, então nós já organizamos os números em ordem crescente. E além disso, ele pede para nós indicarmos quem é o maior número e quem é o menor. O maior, então, vai ser o último número que nós colocamos, que é quem? O 148. E o menor vai ser quem nós... Opa, eu pus menos e não menor. Vamos corrigir isso daqui. O menor será o número que nós colocamos primeiro, que é quem? 0,19. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exercício. O próximo exercício pede para que nós colocamos aqui uma explicação de qual critério nós utilizamos para organizar os números em ordem crescente. Então, qual foi esse critério? Fui explicando para vocês, não é mesmo? O critério qual foi? Comparamos a parte inteira. Quando as partes inteiras forem iguais, o que nós precisamos fazer? Comparamos décimos com décimos. Centésimos com centésimos, e milésimos com milésimos. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exercício, atividade 6. A
atividade 6 é sobre a linha do tempo. A linha do tempo abaixo representa o período de 1998 a 2030, com destaque nos anos em que ocorreu ou ocorrerá a Copa do Mundo, FIFA. Observe a linha do tempo e responda. Na linha do tempo, não estão registrados todos os anos. Indique quais estão faltando e qual é o intervalo entre as Copas do Mundo. Bom, então nós vamos vir aqui, ó, e vamos observar o que está acontecendo com esses números. De 1998 para 2002, o valor aumentou. Aumentou quanto? Aumentou 4, ó. Se eu pegar 1998 e somar com 4, vai resultar em 2002, ok? Aqui teve um intervalo que nós não sabemos, nós temos que descobrir qual é. Depois aqui temos o 2014, outro intervalo que não sabemos. E agora vamos ver o que está acontecendo aqui. 2022 para 2026 aumentou. Aumentou quanto? 4, ó, 2022 mais 4, 2026. 2026 mais 4, 2030. Então, o que está acontecendo com os anos? Eles estão aumentando de 4 em 4. Então, agora dá para eu descobrir quais são os números que estão faltando. Tudo bem? Aqui no 2002, eu quero saber qual é o próximo número. Então, o que eu tenho que fazer? Somar 4. 2002 mais 4, 2006. E o próximo? Também vou somar mais 4. 2006 mais 4, 2010. 2014 mais 4, 2018. Tudo bem? Na linha do tempo, não estão registrados todos os anos. Agora está, porque nós registramos. Indique quais estão faltando. Então, os que estavam faltando era quem? 2006, 2010 e 2018. Qual é o intervalo entre as Copas do Mundo? Se está aumentando de 4 em 4, é porque a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Então, o intervalo será de 4 em 4 anos. Tudo bem, galera? Vamos para o próximo atividade, atividade 7 agora, né? A atividade 7 nos apresenta a reta numérica e os números naturais. Na reta numérica a seguir, o número 2532 é representado pelo ponto que tem a letra C. Então, aqui, onde está a letra C, tem o número 2532. A letra D corresponde ao número 2535. Bom, se nós observarmos essa reta numérica, nós vamos verificar que a reta está dividida em partes iguais, ó. Daqui até aqui tem a mesma distância do A até do B até do C até no D e assim por diante. O que acontece então? Esses números, eles vão aumentar ou diminuir na mesma quantidade. Então, do C para o D, ó, era 2532, foi para 2535. O que aconteceu então? O número aumentou. Aumentou quanto? 3 unidades, ó. Se eu somar 3 unidades aqui com o 2, vai virar 2535. Então, o que eu descobri? Eu descobri o segredinho dessa reta numérica. Os números estão aumentando ou diminuindo 3 unidades. Aí ele pergunta, qual é a letra correspondente ao número 2544? Então, vamos aumentando aqui, ó, de 3 em 3, opa, não vezes, né? É mais. Vamos aumentando aqui, cada casinha que a gente andar,
nós vamos somar 3. Então, 2.535 mais 3, 2.538. 2.538 mais 3, 2.541. 2.541 mais 3, 2.544. Opa! Descobri aqui, ó, o 2.544 está na letra G, ok? Quais são os números correspondentes às letras A e B? Bom, se voltarmos aqui na reta, o que nós vamos descobrir? Que o B vem antes do C e o A vem antes do B. Então, aqui a reta está andando para o sentido em que os números estão ficando menores, tá vendo? Ó, do D para o C era 2.535, virou 2.532. Então, nesse sentido, nós estamos tirando de cada casinha 3 unidades. Então, o C era 2.532. Para eu achar o B, o que eu vou ter que fazer? Pegar 2.532 e tirar 3 unidades. Vou obter aí 2.529. E para eu achar o A, vou ter que pegar o valor do B, que é 2.529, e tirar 3, né? Que vai me dar 2.526. Então, qual conclusão eu chego? Que o A vale 2.526 e o B vale 2.529. Tudo bem, meus amores? Agora nós vamos para o próximo exercício, que é a atividade 8. A atividade 8 fala sobre a representação decimal na reta numérica. Nós temos aí um exemplo, né, do que aconteceu na sala de aula. Nesse exemplo, a professora solicitou aos alunos que utilizassem a régua para medir comprimentos de alguns objetos. 4 alunos escolheram medir o comprimento do lápis. Um dos alunos, ao medir o lápis, utilizou uma régua conforme a figura abaixo. Qual foi a medida encontrada pelo aluno? Bom, a régua aí, ela vai de 0 até 20. Isso significa que ela tem 20 centímetros. E cada partezinha da reta está dividido em 10 partes iguaizinhas, certo? Então, ó, eu tenho aqui do 0 até o 1, eu dividi em 10 partes iguais, ou seja, em 10 partes do mesmo tamanho. Então, de 0 até 1, eu tenho 1 centímetro, que 1 centímetro dividido em 10 partes significa que eu dividi essas partes em milímetros. Cada partezinha corresponde a 1 milímetro. Como nós temos 10, né? Nós temos 10 milímetros aqui. 10 milímetros juntos forma a distância desse número do 0 até o 1, portanto, forma 1 centímetro, ok? E aí ele pergunta qual foi a medida encontrada pelo aluno. Se nós observarmos, ó, a pontinha do lápis está aqui na direção do 0 e a parte final do lápis passou de 10, mas não chegou a dar 11. Então, qual é a parte inteira? A parte inteira será 10. Mas deu 10 certinho? Não, deu 10 e mais um pouquinho. Qual foi esse pouquinho? Esse pouquinho é o que vem na parte decimal. Então, eu vou separar o 10 da parte decimal com a vírgula que eu coloquei aqui. E aí, eu vou contar quantas partezinhas foram pegas, né? Depois do 10. Se a gente contar aqui, vai dar 6. Portanto, a medida encontrada pelo aluno é de
10 inteiros e 6 décimos, ou 10 centímetros e 6 milímetros. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: observe que temos alguns números representados na reta numérica a seguir. E aí nós temos uma reta numérica, né? Essa reta vai do 0 até o 4, né? Tá mostrando aí pra gente. Na verdade, vai até depois do 4, porque após o 4 também tem partes divididinhas aí. Mas ela tá nos mostrando até o 4. E aí a gente tem a letra B e a letra A, além dos números que nós estamos visualizando na reta. E ele pergunta para a gente: em quantas partes iguais está dividido o intervalo de 0 a 1? Então, eu vou vir aqui, ó, entre 0 e 1 e vou contar quantas partezinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Então, esse intervalo está dividido em 10 partes iguais. Tudo bem, meus anjos? Próxima perguntinha. Quais números estão representados pelas letras A e B? Bom, a gente quer saber qual é o valor do A, qual é o valor do P. Sabemos que a distância entre uma parte inteira a outra é dividida em 10 partes iguais. Então, o que eu tenho aqui na parte A? Ó, eu tenho aqui 2 inteiros e 3 inteiros. A parte A está localizada entre 2 e 3. Então, qual é o número que está representando a parte A? 2 inteiros e mais essa parte decimal aqui, que é quanto? 1, 2, 3 partes. Então, 2,3. Já na parte B, ela está localizada entre 0 e 1. Mas ela é um número menor que 1, tá vendo? Porque ele está antes do 1, então ele vem diminuindo aqui, né, o valor. Então, o que acontece? Eu vou contar quantas partezinhas deu de 0 até aqui no B e vou registrar esse número lá, tá ok? Então, vamos lá. Bom, então eu apaguei ali, né, a distância de 0 até 1, e aí eu já sei que foram divididas em 10 partes iguais, vou contar, então, quanto que será? Será 0 inteiros, vírgula, quantas partezinhas? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a letra B representa o número 0,6. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a última parte do exercício que faremos hoje nesse vídeo, ok? Bom, nesse exercício temos aí a mesma reta numérica e ele está nos perguntando: quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidas entre 3 e 4? Então, eu tenho que ir lá em cima, né, e verificar quem está aqui entre o 3 e o 4. Bom, eu tenho o 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 e o 4. Então, os números que estão compreendidos entre 3 e 4 são 3, vamos corrigir aqui.
3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9. Quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre 0 e 1? Então, novamente, eu vou voltar lá entre o 0 e 1. A gente já sabe que isso está dividido em 10 partes, então quais números eu terei? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Terminamos aqui de realizar alguns exercícios. Eu peço para que vocês, por favor, se possível, dê o seu joinha lá no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse vídeo ganhe força e consiga ajudar outras pessoas. Tá legal? E deixa lá nos comentários as suas dicas, as suas sugestões, se você gostou do vídeo, se você entendeu, se você não entendeu, deixa lá a sua mensagenzinha, tá ok? Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima!